Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Nós fizemos até o versículo 21 na última mensagem. Agora nós vamos pegar do 22 ao 28. Hebreus 9. Melhorou o som aí? Estava meio soprado? Tá ok? Show. Essa equipe técnica aqui é maravilhosa. Essa aqui, poxa. Hebreus 9, versículo 22. Eu vou ler, você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Hoje, de vez em quando, vocês vão ver essa tossezinha minha aí. Eu tô meio esquisito hoje. Versículo 22 de Hebreus 9. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, ela é poderosa, ela transforma, ela edifica, ela instrui o homem e a mulher segundo a Tua vontade. Te pedimos que ela venha a ser eficaz no coração da igreja nessa manhã. Pai amado, que a Tua mensagem seja clara através do que vai ser dito, que o Senhor colocou no meu coração por meio deste evangelho que é perfeito e não falha. Eu sou um homem falho, mas o evangelho que eu carrego nesta manhã não falhará. E eu te agradeço por isso, por termos a oportunidade, como vasos de barro que somos, de sermos usados por um Deus perfeito, com um evangelho perfeito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, último ponto que nós tratamos na semana passada, nós vamos abordar aqui de forma clara, na verdade que nós não abordamos, a morte redentora de Jesus. Nós abordamos na mensagem que eu preguei, na verdade há 2 semanas atrás, como a reforma protestante nos define, de forma até coletiva, seus princípios, fundamentos estabelecidos no Evangelho. Esses que aos pouquinhos, pelo passar do tempo, do sincretismo, foram passando por aceitações sutis, por mudanças, e esse evangelho foi amenizado. E o evangelho não pode ser amenizado. Ele não pode ser homeopático, diminuído. E por causa disso, o cristianismo, o cristão, foi amenizado também. Foi deixando de traduzir o que é ser um cristão protestante. Porque você pode ser cristão de outras maneiras. Você pode ser cristão católico, por exemplo, né? Mas quem é cristão protestante aqui? Isso tem uma mensagem. Se você é um cristão protestante, você afirma os fundamentos da fé, do Evangelho do Senhor Jesus. São 5 fundamentos principais que se desdobram em muitas coisas. Eu não vou aqui falar sobre eles novamente, só estou relembrando o que a gente conversou. Nesse tempo, um apego às coisas que são fora da igreja e uma relutância da igreja pós-moderna em ser apenas igreja. Ela quer ser algo mais. E também um problema sobre como muitos integrantes da igreja que têm vivido como judeus cristãos, alvo dessa carta, a carta aos Hebreus. Problemas que eles enfrentaram lá atrás. Porque, meus irmãos, a vida piedosa, a dificuldade de uma vida piedosa em Cristo faz com que, às vezes, olhemos para a vida de antes com um olhar de saudade. Tem gente que olha, poxa, no mundão, hein? No sistema do mundo era uma beleza. Porque a carne continua dentro de nós, nos acusando, nos tentando, nos levando para, às vezes, longe de Deus. Não era mais fácil antes, desse ponto de vista? O que a gente fazia antes?
Eu fiz essa pergunta quando preguei a última mensagem. O que você fazia antes? Você consegue lembrar do que era a sua vida um antes e depois? Porque você precisa ter um antes e depois. Antes de Jesus e depois de Jesus. E nós aprendemos que a nossa vida não pode ter como opção flertar com o antes. Isso não pode ser um flerte para nós. E nós precisamos relembrar isso para chegar no ponto da nossa mensagem de hoje. Irmãos, a carta de Hebreus é um tratado sobre a superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. A vida de antes não pode ser melhor. A vida de antes é inferior ao que você tem depois de conhecer a Jesus. Todas as práticas da sua velha história que ficou para trás não podem ser tidas como algo que você relembre com carinho, com saudade. É óbvio que tem coisas que você viveu que não eram pecaminosas, mas você não pode viver saudosista da vida de pecado, da vida de escravidão do pecado. Desculpem. A vida de antes de nascermos novamente, de nascermos em Cristo. E tem pessoas que vivem com esse flerte, com saudade e cultivam comportamentos de antes. Precisamos ser influenciados conforme a reforma protestante nos ensina. Somente a Escritura, somente o Evangelho de Jesus. Amém? Repita comigo, não há como se dizer um cristão sem um comportamento que resulta da cruz. Não tem como. Não há como ser cristão protestante senão pelo Evangelho. Não tem como, eu sou protestante, mas o Evangelho para mim é só um emblema. Eu sou evangélico, tem gente que esse nome se tornou bastante comercial, né? Por isso que eu gosto do cristão protestante. Evangélico, eu sou evangélico, né? Mas que evangelho é esse? Qual é o evangelho? E por isso nós abordamos um confronto a essa superficialidade na última mensagem, com a necessidade de afirmar os fundamentos da fé em Cristo. E nessa mensagem nós abordamos a morte expiatória e vicária, ou substitutiva de Jesus na cruz, com a nova aliança que ele nos entrega. Ele morre e expia os nossos pecados, com isso ele tira a culpa de dentro de nós. E ele morre de forma vicária e nos substitui, nos dando uma nova aliança, não mais a aliança antiga, mas o novo, um caminho para andar. Nós falamos sobre isso e como isso muda a nossa maneira de enxergar o mundo, as coisas. Em um tempo de muita dificuldade, esses hebreus daqueles dias, os judeus, receberam essa carta. Um tempo de perseguição e lutas. A carta aos hebreus ela é escrita, muitas pessoas atribuem a Paulo, mas não há uma conclusão sobre isso, eu já falei sobre isso aqui também outras vezes. É uma carta escrita para um povo que sofria por querer deixar de afirmar o judaísmo como vida religiosa, com rituais, e que pretendia afirmar a fé em Cristo. Então essas pessoas estavam sendo pressionadas por todo lado, até a morte, para deixarem de afirmar Cristo. Elas estavam vivendo isso. Uma vida difícil, irmãos. Quem já viveu ou está vivendo dificuldades aí na vida? Quem não viveu, depois me ensina. Porque o apóstolo Paulo tratou isso de uma forma muito definitiva. Ele normatizou como um padrão. Em 2 Timóteo 3,12 ele diz, todos, repita comigo, todos, os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos, beleza? Todos. Irmão, espera-se uma vida de lutas e perseguição aos crentes. Espera-se. Não é um acaso. Talvez eu vá enfrentar um problema. Talvez eu viva alguma coisa. Não. Espera-se isso. Amém? Paulo já deixou muito claro. E o próprio Paulo vivia isso ao dizer esta famosa frase do Evangelho do Senhor. O autor de Hebreus também se preocupava aqui com isso. Por isso que muitas pessoas coligam aqui a figura do apóstolo Paulo. Porque existiam essas pressões para que o judeu cristão voltasse atrás. E o autor disserta sobre isso em toda a sua carta. Para que eles pudessem olhar e contemplar como a vida em Cristo era melhor. Eles precisavam ver. Eles precisavam observar. Perceba também, eram cristãos recém-convertidos, que até pouco tempo viviam a era inteira do judaísmo, apegados ao Pentateuco, às coisas de antes, ao tempo da lei. Precisavam deixar isso, precisavam deixar coisas para trás.
E o autor se preocupa. E aqui nesse capítulo nós vamos ver um dos ápices dessa preocupação, a morte redentora. O que é ser redimido por Jesus? Quais são os efeitos disso? E como isso implica na sua vida de forma direta? De que adiantaria aqueles judeus convertidos ao cristianismo viverem livres do fardo da culpa, o coração leve, com a morte expiatória de Jesus, ao conhecerem a Jesus por meio de uma nova aliança que substituiu a antiga, se eles ainda enfrentassem, quando morressem de verdade, as consequências de uma morte eterna, a morte de Adão? O que adianta você viver hoje? Eu estou consciente, estou levinho aqui, então você vai viver leve. Você já sabe que Jesus te deu uma nova aliança, então em vida você vive assim leve, mas quando tu morrer, mármore do inferno. Tô brincando, gente. Não faz sentido, faz falta algo. E quando você morrer, né? O que vai acontecer com você? Você tem essa convicção? Tem uma pergunta que nós fazemos quando nós aplicamos o evangelho nas ruas com uma ferramenta. Você já chegou num ponto na sua vida espiritual em que você pudesse afirmar, com certeza, se você morresse hoje, você iria estar com Deus no céu? Se você fechasse os seus olhos hoje, eu te pergunto, o que aconteceria com você? Porque os pecados deixaram consequências mortais para nós, amém? Desde Adão. Quem já pecou aí? Umas 10 pessoas, o resto não. Beleza. Umas 10 ou 15 pessoas pecaram, graças a Deus por isso. Bastante gente, hein? Aos que pecaram já, eu também. Então essa parte da mensagem, do versículo 22 em diante, também é para você. Também é para mim. Eu não só preciso ter um fardo aliviado. Eu não só preciso saber que Jesus me substituiu, me agradecer, ter o coração agradecido disso, ter consciência de fé. A fé não é só uma teoria teológica para que eu possa viver tranquilo. A fé é um desafio de viver piedosamente, esperando o futuro eterno por meio do que Jesus fez. Como é que esses judeus poderiam fazer isso? E como você pode fazer isso? Por isso, ao enxergar o que nós vamos pregar hoje aqui, é importante você perceber que a ênfase do autor da carta aos Hebreus era fazer com que os leitores originais observassem e conseguissem perceber a vida de antes como inferior e a vida de Cristo como sendo muito superior, incomparavelmente melhor. E é o que você precisa enxergar nas entrelinhas desse texto também. E a respeito disso eu tenho 4 considerações para fazer com você nesta manhã. Amém? Versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Primeira consideração, não tinha jeito. Havia a necessidade de uma morte com derramamento de sangue. Tem muitas pessoas que ficam imaginando, eu já vi até um meme falando disso, que é, comprei uma máquina do tempo, fui lá avisar Jesus que Judas ia trair ele para ele não deixar. Gente, era necessário Jesus morrer. Se Jesus não tivesse morrido, você estava lascada. Era necessário o derramamento de sangue. E aqui o autor destaca isso. Porque no Antigo Testamento, lembra, ele está falando para uma galera apegada ao Antigo. No Antigo Testamento, o sangue era fundamental, eles aprenderam isso pela própria palavra de Deus. Para a purificação e o perdão dos pecados, algo era feito anualmente, quando um sacerdote se apresentava e cumpria aquele ritual. Então eles aprenderam, estava enraizado. Ao hebreu ler essa carta aqui, ele não acha isso é... Como assim? Ele compreende porque o sacrifício dos animais apontava, era só uma sombra, apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o que João Batista falou, ao ver Jesus. O sangue simboliza a vida. Quando você fala assim, estou perdendo sangue, como se a vida estivesse se esvaindo de você. O sangue simboliza a vida, ou seja, Jesus entregou a vida dele por você. E por aqueles hebreus, eles estavam aprendendo isso. A morte substitutiva, que nós já tratamos no domingo retrasado, a morte desses animais apenas era um flash do que deveria verdadeiramente acontecer. Isso era muito importante, porque você imagine, sem derramamento de sangue, não teria esperança, como eu já falei aqui. Não haveria remissão, o texto fala isso. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O que é remissão?
A palavra no original, no grego, é aphesis. Libertar alguém de uma penalidade. É isso que significa remir alguém. Nesse caso aqui, pena de pecados. Você já nasce com essa pena. Adão deixou essa herança maldita para você. Você já nasce com a herança da morte por meio dos seus pecados. Cada hebreu precisava entender a sua natureza de Adão, condenada desde o nascimento. E o texto estava dizendo com isso aqui, com esse versículo, que pela lei havia necessidade de derramamento de sangue. Pela lei era necessário que Jesus morresse. Mas qual a diferença disso para os animais? Porque estava acontecendo há muito tempo. Vamos ver remissão no hebraico, que significava ainda algo ainda mais profundo. E veja, o hebraico era mais tocante para eles. Quando se ouvia um judeu, ouviu a língua hebraica, era mais profundo. A libertação, é isso que significava no hebraico. A libertação concedida por crimes, de modo e como se eles nunca tivessem acontecido. Era importante registrar que sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso aqui que eu acabei de dizer. Qual a diferença dos animais e de Jesus? Porque um judeu se acostumou a realizar sacrifícios com constância. Anualmente, eles viam essa tradição, as crianças viam, cresciam vendo, isso passou de geração em geração, por meio da transmissão oral, por meio da escrita, constantemente era refeito, era preciso refazer, mas a missão e a remissão de Cristo era diferente. Jesus traria uma pureza e um perdão nunca antes provado por aquele povo hebreu. Era diferente quando um judeu ouvia e um gentio ouvia. O gentio não tinha o peso da tradição, ele não viu a repetição de muitos anos acontecendo. Por isso que essa carta aos Hebreus é tão preciosa para esse povo legalista e religioso. Eles precisavam enxergar que a remissão em Jesus era única. O cancelamento de uma penalidade definitivamente, algo que acontecia sempre. Esse sacrifício gerava uma angústia no coração daqueles crentes, angústia essa que é alimentada por muitos cristãos hoje em dia, que passam o tempo inteiro achando que cada tropeço que der vai parar diretamente no inferno. Uma teologia disseminada pelo nosso irmão, que eu respeito, mas discordo, Jacó Armínio, fez com que muitas pessoas ao longo da história acreditassem que cada tropeço faria essas pessoas morarem num caixão de eternidade. Mas Jesus mostra que o cancelamento da penalidade, aphesis, era de uma só vez. Homens que construíram por séculos o orgulho de usarem as suas próprias mãos para gerar a purificação por meio do sangue de animais. Era muito difícil para esses caras deixarem isso para trás. Da mesma maneira que é difícil deixar a velha vida. Nós estamos apegados à velha vida. E aqui eles notavam, ao ler essas palavras, que não adiantava nada se apegar a esses rituais velhos, se eles só eram um apontamento. É que nem você ler uma notícia no jornal ou na televisão, ouvir falar que vai chegar um grande artista no Brasil. Aí você lê e fala, maneiro. Aí você vai para o seu trabalho, passa, acontece o show desse artista, essa peça de teatro, e tudo bem, você leu essa notícia. Mas há uma diferença grande de você estar lá, ver essa pessoa, abraçá-la. Há uma diferença em falar com alguém pelo WhatsApp e abraçar alguém. Era diferente. Eles precisavam viver algo. Os sacrifícios do Antigo Testamento era só uma notícia sobre o que aconteceria no futuro. Era simplesmente uma mensagem de WhatsApp de Deus dizendo, olha, um dia alguém vai libertar vocês. E Jesus consumou aquilo que só era notícia antes. Jesus não foi notícia. Jesus foi a consumação das profecias realizadas por meio desse sangue de animais. Por isso essa morte de Jesus era maior e muito melhor. Mas quanto melhor? Quanto? E por que é melhor? Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Segunda consideração. O sacrifício de Cristo é superior porque Ele é Deus. Meu Pai amado, nunca poderia
o sangue de Jesus ser comparado com o sangue de animais. E ainda que você fosse para a cruz, como eu orei aqui hoje durante a Santa Ceia, você não teria poder para nada. Ainda que você fosse imolada, ainda que seu sangue fosse aspergido, você pode pensar assim, o meu sangue é muito melhor do que o sangue de um touro, de um cabrito, de um cordeiro. Mas para efeito de perdão de pecados, o seu sangue é tão sem valor quanto o sangue de bode. O teu sangue não tem mais poder para perdoar pecados do que o sangue de um touro, do que o sangue de um animal. Só o sangue de Jesus pode reconciliar você com Deus. É isso que o texto está dizendo. Ele entra em uma esfera espiritual, tabernáculo construído literalmente por mãos humanas. Não de tijolo, porque não tinha tijolo, mas para você entender, tijolo por tijolo. Estabelecido por mãos humanas, vinha um sacerdote, botava a mão na cabeça do animal, simbolizando a transferência da culpa. Mãos humanas, ele matava o animal, ele pegava o dedo e esfregava o sangue ali. Coisas humanas, para tratar de algo espiritual. Jesus não. Ele é imolado no tabernáculo do alto dos céus. É totalmente diferente. E ele não é um animal, ele é Jesus, ele é Deus, ele é um infinito Deus homem. João Batista, quando vê, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O evangelista João viu que havia um livro difícil, com selos que ninguém podia desatar. Aí ele olha e vê alguém com um cordeiro. E antes João chorou porque ninguém podia desatar esse livro e desatar os selos, lê-los. E ele vê que o Cordeiro de Deus poderia, porque ele, de maneira santa, soberana, morreu e ressuscitou. O texto está escrito lá em Apocalipse. Jesus é diferente. O hebreu olha e vê antes lacunas, vazios. Para que eu estou matando esse animal aqui? E agora ele percebe que tudo era só uma mensagem de Deus. Lá atrás, cada sacrifício realizado anualmente ao longo das eras era uma mensagem de Deus a respeito do Messias. Só mensagens para a grande consumação na cruz do Calvário. E se faltava algo, não pode ser melhor. Se estava incompleto, você já entende, o hebreu já entende que é diferente. O sangue de um ser divino, de um animal. Isso tudo tinha um peso histórico muito grande, porque todas aquelas memórias relacionadas a Moisés, aos pais da fé, a Arão, elas estavam sendo golpeadas no ego deles pela diferença enorme de Jesus. Isso era muito significativo, porque ele que caminhou entre as nuvens no tabernáculo dos céus para romper a barreira que havia entre o próprio Deus. E de maneira exaustiva, esses homens fizeram essas coisas por anos. Isso se tornou obsoleto. Remissão, irmãos, de uma vez por todas, como se nunca houvesse acontecido. Não mais uma vez por ano. Agora, como é que o sacrifício de Jesus se tornou essa verdadeira remissão? Como é que isso aconteceu? Versículo 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ele é a oferta e o sacrifício. Ele é o sacerdote e também o sacrifício. Terceira consideração, o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas, definitivo e não precisa ser refeito. E o que isso implica em nós? O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar você, suficiente para limpar você e suficiente para definir a tua eternidade. O autor está enfatizando esse caráter aqui. Perceba, homens comuns precisam de constante recomeço. Sacerdotes eram como eu e você, do ponto de vista da carne, precisavam recomeçar, mas Jesus não é um homem comum. Jesus é um infinito Deus. Ele é um homem, mas que é Deus, que nasceu no ventre de Maria de uma forma espetacular como nenhum outro. Ele morre na cruz e faz algo que ninguém poderia fazer. Jesus é diferente de você. Você é temporal, fraco. Jesus é atemporal, ele não habita no tempo, ele está antes do tempo e não tem tempo que consiga mensurar o que ele é. Jesus é diferente. E no que isso implica, já que ele morreu e redimiu a humanidade? Na completa transformação da natureza caída de Adão. Porque aqui o texto fala de uma morte para todos. Essa morte para todos está escrita assim nas entrelinhas. Adão. Adão. A morte para todos é Adão. Isso está escrito aqui. E essa transformação completa vai acontecer em um momento. Hoje nós temos um flash já disso, porque nós não estamos mais com o domínio do pecado sobre nós. Eu falei isso na outra mensagem. E o que Jesus fez é dar a chance de
que pecadores como nós possamos matar o Adão que está lá dentro, para novos dias, novos caminhos, para que o novo Adão reine em você, que é Jesus. Diga assim: preciso deixar o Adão para trás, para andar com Jesus. Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Quarta e última consideração: esta morte deixa implícita a promessa da segunda vinda de Cristo. Esse versículo afirma com clareza, irmãos: o homem está ordenado a morrer e depois disso, juízo. Esse ponto reforça a doutrina do julgamento certo, do julgamento final, apocalíptico. O destino eterno do homem em Adão é morrer. E cada hebreu que vivesse Cristo naqueles dias poderia morrer pela sua fé. Lembra que eu falei no início? Era medo da morte por ser cristão. Os judeus estavam querendo voltar porque tinham medo. E os hebreus estavam vindo aqui tratar justamente de morte. O cara estava se tremendo em casa porque se ele continuasse sendo crente, ele podia morrer. E ele fala: cara, eu estou lendo isso daqui, isso saltava aos olhos, porque todos vão morrer. Só que alguns vão morrer debaixo de um julgamento que vai te condenar. Outros serão julgados e no peso das obras de Cristo serão libertados. Não pelas suas obras, mas pelas obras perfeitas do Filho do Homem. Onde estariam as esperanças de cada hebreu dali em diante se eles vão morrer? O hebreu pensa: cara, eu vou morrer. Vou morrer por quem? Por Moisés? Porque Moisés não poderia salvá-los. Arão não poderia salvá-los. Rituais também não poderia salvar cada homem, cada mulher do povo hebreu naqueles dias. Só um homem poderia salvá-los da morte: Jesus. No futuro e na realidade, o futuro de cada um desses judeus que se converteram a Cristo não estava ligado à religião, ao quanto eles podiam sacrificar de animais, na quantidade de animais que eles poderiam sacrificar, na capacidade deles de seguir um ritual. Não tinha nada a ver com isso. Cada hebreu que lesse, compreendesse pelo Espírito Santo o que aquela carta estava dizendo e saísse dali convicto dessa esperança, teria muito mais solidez no coração para enfrentar essas lutas e essas perseguições da vida em Cristo. Porque havia uma esperança eterna, ainda que você morra por um judeu naquele tempo, que a carta, como o Anderson falou lá atrás, a carta é para hebreus. Hoje nos aproveitamos das mensagens deixadas pelo Senhor, mas essa carta era para hebreus. Os hebreus tinham preocupações que fizeram o autor escrever essa carta, mas convictos na esperança da volta de Jesus, eles permaneceriam firmes nos fundamentos da fé. Mas e nós? Algumas aplicações para vocês, para nós. Primeiro, é necessário deixar a velha vida. O que você tem feito que te remete à velha vida, às velhas práticas? Que muitas das vezes a gente não é religioso, mas a gente está se entregando à vida de pecado. Paulo matizou a luta do crente. E tem muita gente normatizando o pecado. Mas nós não podemos normatizar essas coisas, meus irmãos. A luta é normativa para o crente, mas uma luta de enfrentamento, uma luta de combate. Paulo disse: eu combati o bom combate. Não de passividade, não seja passivo diante da luta contra a carne. Porque, irmão, o sacrifício de Jesus acontece para purificar você com o seu sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. E ele morre e derrama o seu sangue para você. Você vem aqui, ceia e banaliza isso como uma vida vazia de pecaminosidade. Ele morreu por você. Daí para frente, nova criatura. Antes e depois de Jesus. A vida carnal de antes não pode ser aceitável para você. E por mais que exista ainda um Adão lutando dentro de você, que luta para tentar vir à tona, você tem o privilégio e os efeitos da redenção da cruz do Calvário. Não abrace Adão, lute contra ele. Há uma máxima que você deve sair daqui hoje pensando: com Adão você luta, com Cristo você vive. Lute contra Adão, viva com Cristo. Se afaste de Adão e ande no caminho que é Jesus. Cristo derramou sangue para que essa remissão causasse mudança na tua vida, não para uma vida religiosa e que apenas tem consciência do que aconteceu, mas para uma nova história. De fato, você está andando nele? Por onde andam os seus olhos, jovem? Você que está na internet, você que é casado, onde o teu coração tem
andado. Tua vida precisa traduzir os efeitos da remissão. Segundo, Jesus é mesmo diferente para você ou você tem vivido uma vida de religiosidade? Porque há um grande risco em viver uma vida cristã com base em rituais. Esses caras estão aprendendo isso daqui. Não há religiosidade que te salve. Há pessoas que depositam a sua fé em líderes, em pastores, líderes de juventude, líderes de departamento, líderes de música, no dirigente de louvor, nem cantam, porque ficam observando como num show, o dirigente cantando aqui, tanto que se canta mal, não consegue louvar. Se o dirigente desafina, não consegue. Sabe por quê? Porque você está vivendo um show. Você está observando o dirigente cantar. Se ele errar, você está ali crítico, porque você é como se tivesse feito o pagamento de um ingresso para entrar lá no Maracanãzinho e assistir o show. Aí tu não adora, porque tu depende de alguém para fazer isso para você. Pessoas que estão vivendo de maneira religiosa, com base na liturgia de um culto, no que alguém vai fazer por você, no batismo das águas. Tem gente que acha que tem gente que já se batizou 50 vezes, porque acha que entrou ali, purifica de pecado. Aí entra de novo. Já está vivendo quase que numa bacia. Se pudesse, deixava ali, vou me mergulhar 50 vezes. Ritualismo barato, que não salva você. Apegados a coisas, métodos, quando o verdadeiro cristão precisa ter a sua fé depositada somente em Jesus. Esses judeus aprenderam isso a dura pena, mas e você? Uma verdadeira fé em Cristo não vive fundamentada em religiosidade, em legalismo. Abrace e deposite toda a sua confiança somente em Jesus. Terceira aplicação prática, você precisa ter segurança na morte redentora. Jesus te salvou? Amém? Então ele não vai te perder. Não vai. Ele te salvou? Se ele te salvou, porque a questão está aí. Ele te salvou mesmo? Porque se você não consegue responder essa pergunta, a questão é outra. Nós pregamos o evangelho e você pode ser salvo hoje. Mas se ele te salvou, ele não vai te perder. Muitos vivem sobre o chicote da incerteza o tempo inteiro. Mas o texto da palavra de Deus, que nos mostra aqui hoje em Hebreus, nos revela que o sangue de Jesus é um sacrifício definitivo. Não precisa ser completado, não precisa ser refeito. Perceba como isso é importante. Se Jesus morreu e você vai perder a sua salvação, quando você pecar de novo, se ele é fiel mesmo, ele vai precisar ficar morrendo a vida, toda a tua passagem pela terra de novo. A gente precisa fazer Jesus descer de novo, morrer de novo e ressuscitar de novo. Isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele te purificou de todo o pecado, não de alguns. Você não vai se perder se ele te salvou. Não vai. Ele te salvou? Repita assim: a remissão do sangue de Jesus é definitiva. Jesus é seu Salvador. Ele não vai precisar ficar morrendo de novo várias vezes. Morre mais uma vez, morre de novo, morre. Não, isso era o sangue de animais. Lembra que quando você pensa assim a respeito do sacrifício de Jesus, que você vai se perder todo o tempo, você está vivendo como um sacerdote judeu, que é isso que o nosso texto veio confrontar. Pelo amor de Deus. Se você acha que você vai perder a sua salvação, você está pensando como um judeu lá de trás, que todo ano precisava matar um animal. Por quê? Não tinha convicções. Então todo ano tinha que matar de novo o cordeiro. Mata o cordeiro, mata o cordeiro. Mas não, agora o cordeiro já foi imolado, viveu e ressuscitou. Não precisa matar de novo. Pare de matar Jesus de novo. Ele já ressuscitou, ele está vivo e ele garantirá você. Não viva no Antigo Testamento. Creia, tenha convicção e viva a fé. Viva pregando o evangelho, testemunhe. E quando você cair, peça ajuda. Se levante. Ele vai te sustentar. Lembra como eu falei na última mensagem? Ele é o testador. Ele é o garantidor. Se Jesus é o garantidor, quem vai fazer você perder a sua herança? E a sua herança está aqui. É um testamento, é o novo testamento da nova aliança. Muitos abandonam a fé, mas talvez nunca estiveram na fé antes. Crentes que é exemplo de Nicodemos simpatizaram com Jesus. E podem ter muitos simpatizantes aqui hoje, mas que não nasceram de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não entrará no reino de Deus. Por isso importa-vos nascer de novo, diz o Evangelho. O verdadeiro crente pode ter a certeza de que alguns abalos, crises de fé, não vão tirar você da caminhada rumo à suprema pátria da bandeira de Deus, nos céus. Você pode se abalar, mas não será destruída, não será destruído na fé. E isso tudo vai se confirmar quando ele voltar, e ele vai voltar. Porque a obra de Cristo no Calvário é perfeita. Ela começou
e vai se consumar. Ele não vai falhar em redimir aqueles que são dele. Você é dele, ele vem para te buscar. Por isso não viva sem essa esperança, porque sim, a morte é uma, você vai morrer um dia. E ai daqueles que morrerem sem o mestre. Mas aqueles que são de Jesus vão ver do alto dos céus, ele rasgando as nuvens como um trovão. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nesse dia, como num piscar dos olhos, os seus santos ascenderão, olharão e verão que o seu Senhor voltou e levará os seus filhos para o descanso no Senhor. Não para limpar pecados, porque isso ele já veio para fazer. A segunda vez ele vem para retirar a igreja desse mundo e viver com ele na eternidade. Se você é um filho de Deus hoje, lembre-se, ele vai voltar. E quando isso acontecer, as tuas lágrimas vão ser enxugadas e você vai descansar em Deus. Essa mensagem é um consolo para aqueles que têm enfrentado lutas, como os hebreus que tinham que viver a sua fé debaixo da escassez, porque até os comércios fechavam e as pessoas não compravam mais no comércio de um judeu que deixava de ser judeu e vivia o cristianismo. Então as famílias viviam escassez de pão, que talvez você viva hoje. Perseguição de diversas maneiras podem acontecer na tua vida, na sua família, no seu casamento, mas a vida do Senhor vai te sustentar. E vai chegar um momento onde essas tuas lágrimas vão ser enxugadas. E você vai ter paz no seu coração. Afaste-se da religiosidade. Livre-se em nome de Jesus da velha vida e prepare-se. Porque esse tempo não está distante. Ele vem e vai te levar para o descanso com o Pai que está no céu. Amém? Se você crê nisso, feche seus olhos, vamos orar. Os músicos.